E aí galera da Interwebs, tudo bem com vocês? William Cano aqui para fazer a aula, sei lá que número, 3 do nosso curso de PHP. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a sintaxe do PHP, certo? É, Levando em consideração que seu host já está funcionando, rodando, bonitinho aqui, a gente vamos abordar alguns conceitos básicos. Por exemplo, primeiro, o Apache ele sempre tenta abrir um arquivo de índice, um index. E ele tem algumas prioridades, como index.html, index.php. Essas prioridades podem ser definidas. Se você ver aqui, primeiro ele vai tentar abrir um index.php, index.pl, CGI, ASP, SHTML e assim vai até bater o último arquivo. Então ele falar que não foi encontrado. Mas isso não vem ao caso. Vamos lá. Um arquivo PHP. Todo arquivo que você for fazer para PHP, você tem que salvar ele .php. A não ser que você esteja usando PHP 3. Aí você salva .php 3. Mas ninguém usa mais PHP 3. Espero. Se você abrir aqui localhost, ele vai tentar abrir a index, que seria a mesma coisa que chamar isso daqui. Bom, vamos lá. Na sintaxe básica, todo arquivo PHP, para ele interpretar comandos PHP, você deve começar com menor interrogação PHP. Em alguns casos, em alguns servidores ou alguns scripts mais antigos, você vai ver que ele só faz isso aqui, menor interrogação, e finaliza com maior interrogação, e faz todo o código aqui. Só que isso não funciona mais. Isso é sintaxe antiga, chama short tag e não é recomendado. Então, todo script PHP começa com menor interrogação PHP e termina ou não com maior PHP. Isso é opcional em alguns casos, certo? Aqui dentro a gente vai colocar os códigos PHP. Se você colocar fora dessas tags, você pode colocar um código HTML normalmente, que ele vai reconhecer. Você pode ver que ele mudou aqui o título, aula teste. Vamos lá. Nesse caso aqui a gente não vai abordar estrutura de controle, que seriam condicionais, laços de repetição, esse tipo de coisa. Vamos ficar no mais básico mesmo aqui. Vamos lá. Na sintaxe do PHP, para você declarar uma variável, você coloca o símbolo de dólar, o nome da variável, e você pode atribuir algum valor para ela, por exemplo, nome variável, valor variável. E em PHP, a galera fala que ele não é tipado, mas é mentira. Só que ele é fracamente tipado. Você não tem que passar o tipo explícito como você faria em Java, por exemplo. Int varint igual 10 e ele não aceitaria string. Aqui em PHP isso é meio bagunçado, porque a mesma variável que aceita uma string, ela pode aceitar aqui também um inteiro, por exemplo, sem o menor problema. 20. Assim como ela poderia aceitar um float também. E funcionaria, não vai gerar um erro. Um erro que a galera costuma cometer muito, mas não é um erro proposital, é um pouco da sintaxe da linguagem, seria em questão de concatenação de texto. Se você tem uma variável 1, nome, e uma variável 2, sobrenome, a galera costuma fazer em outras linguagens var1 mais var2 para concatenar e guardar isso numa var3, por exemplo. Em PHP o que concatena não é o mais, é o ponto. E isso costuma confundir um pouco. Certo? Em questão da sintaxe, variáveis sempre tem o cifrão antes, sempre. Funções, elas não têm tipo de retorno. Por exemplo, eu poderia
definir aqui, ó, function getNome return William, ou eu poderia fazer function getNome return 10. Em PHP, basicamente tudo é array. Mentira, mas um array em PHP ele funciona como um hash map ou uma tabela hash. Para quem nunca viu, eu aconselho dar uma estudadinha. Eu não vou falar sobre esse detalhe. Por exemplo, um array eu coloco o índice e o valor, e depois eu recupero esse valor como array nome, e isso vai me retornar William. Se você quiser imprimir algum valor na tela, você pode usar a função eixo William, que vai funcionar também. No caso do array aqui, vamos voltar nele aqui de novo. Array nome William. Você vai colocar aqui chave, você coloca igual maior e o valor. Depois vírgula, se você quiser colocar outros valores. E faz a mesma coisa. Você pode apontar inclusive para outro array sem o menor problema. Por exemplo, telefone, e coloco aqui telefone 1, telefone 2, telefone 3. Isso funciona. Só que no caso eu não vou conseguir imprimir o array, claro. Ele vai falar que é um array. Mas eu posso imprimir o array nome, sobrenome, sem o menor problema. Bom, em questão da sintaxe, só um momentinho, já volto. Vamos entrar em outras questões aqui. Por exemplo, para você definir uma constante, você pode fazer define, o nome da constante e o valor. E se você dá um eixo na constante ds, tá vendo o mesmo ds aqui, ele vai te mostrar esse valor. Também temos a sintaxe de um for, por exemplo. Um for é variável iniciada com um valor 0, a condição de parada da variável e o incremento dessa variável, si++, ou seja, eu vou falar no meu for que i recebe 0 e vou repetir esse laço enquanto i for menor que 10, e a cada vez que eu executar todo esse bloco de comando que tiver aqui dentro, eu aumento o valor do i em 1, i++. Poderia ser i mais igual a 10, qualquer tipo de coisa. Não tem o menor problema. Só para você ver como é que funciona, eu vou falar aqui, ó, eixo. Echo, né? Desculpa, eixo. $i, variável i, e eu vou pular uma linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque i começa com 0, enquanto ele for menor que 10, ou seja, de 0 a 9. Tem outra sintaxe aqui do while também, que vai acontecer enquanto alguma condição for verdade. Por exemplo, while true. Isso vai executar infinitamente. Claro que vai dar um bug, eu não vou fazer isso aqui. Mas eu posso fazer, por exemplo, i igual a 0. Aí eu faço while enquanto i menor que 10. E de algum motivo aqui eu incremento a variável i. Certo? E faço de novo echo $i, concateno com a string de pular uma linha. Opa! Aqui é ponto e vírgula, não 2 pontos, galera. E vai dar quase a mesma coisa. Voltando só ao lance do array, eu posso fazer aqui, por exemplo, um array associativo, que simplesmente seria, por exemplo, um array de frutas. Banana, laranja. Aliás, desculpe, isso não é associativo, são arrays. Ele não é associativo porque ele não tem índice.
Aliás, ele não tem um índice que associa ele tem um índice numérico, seria gerado automático, no caso 0, 1. Laranja é ovo, leite, porque ovo e leite são frutas. E vamos supor que eu quero imprimir qual que é a primeira fruta. Fruta 0, banana. Vamos supor que eu quero imprimir todas as frutas. Então eu vou armazenar aqui, ó. Tamanho, array de frutas, igual size of frutas. For $i igual a 0. $i menor que o tamanho de frutas. $i mais, eu vou pegar todas as frutas. Dou um echo, frutas. Lembra que o i ele varia de 0 ao tamanho de frutas? E 0 é banana, 1 é laranja, 2 é ovo, etc. Então, ele aceita valores variáveis aqui. E assim eu imprimo as frutas. Porque ovo e leite é fruta. Existe um outro jeito de você fazer isso também, desse array. Que seria no caso dos arrays associativos agora. Que, por exemplo, eu poderia fazer assim: nome, William, sobrenome, Ocano, outra coisa, mais uma coisa. E vamos manter o mesmo nome. Se eu fizer isso, agora ele vai dar erro. Porque ele vai falar, ó, eu não tenho mais índices 0, 1 e 2. Meus índices são nome, sobrenome e outra coisa. Nesse caso, eu posso usar um outro tipo de repetição, que é o for each. Ou seja, para cada item de frutas, eu jogo esse valor em fruta. Agora não me importa qual que é o índice, o que é, qualquer coisa. Simplesmente eu dou um echo em fruta e pulo uma linha que ele vai me imprimir. Ops. Bom, primeiro que eu não preciso mais disso aqui. For each frutas, que joga em fruta. E não funcionou. Na linha 10 está dando erro. Ah, desculpa, galera. Não é maior ou igual, não. É outra coisa. É para cada frutas, índice, para cada índice de fruta, como variável fruta. E agora funciona. William, Ocano e mais uma coisa. Só que você está vendo que eu perdi o índice. Eu só peguei o valor. Para eu pegar o valor, o índice eu posso fazer assim, ó, índice e agora valor. Era isso que estava dando um problema aqui, eu fiz uma pequena confusão. E agora eu consigo imprimir aqui, ó, índice, concateno alguma coisa aqui e o valor, né? Eu tenho uma outra estrutura aqui que é o switch. Antes de eu falar do switch, só deixa eu falar do if. O if funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui, se eu quero executar uma coisa ou outra coisa. Vamos supor que eu coloco aqui, ó, esse número igual a 2. Aí eu coloco aqui, ó, se o número igual a 2, eu dou um eco na tela aqui, é 2. Se não for igual a 2, eu dou um eco, não é 2. E ele vai imprimir aqui, é 2. Só desconsidera esse erro aqui de encode. Futuramente a gente corrige isso aqui, mas não é o caso agora. Por exemplo, eu posso fazer diferente aqui, ó, fazer um módulo por 2. Se o resto for 0, porcentagem é o resto da divisão, tá, galera? Se eu pego o meu número, divido por 2 e o resto for 0, então o número é par. Caso contrário, é ímpar. Só que agora eu vou falar qual que é o número. Esse número
é par. Dólar número é ímpar. Lembra que o ponto concatena, ele junta duas strings. Então, 2 é par e 3 é ímpar. Vamos supor que eu tivesse uma série de ifs. If alguma coisa, eu posso fazer else if outra coisa. Caso contrário, uma ação padrão. Por exemplo, se número igual a 1, eu vou fazer echo número é 1. Mas se o número igual a 2, número é 2. Caso contrário, número é maior que 2. E no caso aqui, opa, number não funciona, né, galera? Number, desculpa, número. Vamos fazer isso corretamente. Número é maior que 2. 2. Número é 2. 1. Número é 1. E vai bugar no 0 porque a gente não tratou. Ele vai falar que é maior que 2, mas a gente sabe que não é. Uma alternativa para a gente não fazer esse monte de if, porque a gente poderia fazer vários else ifs aqui, quantos você quisesse, seria uma estrutura que a gente chama de switch, que nada mais é do que um monte de if, só que bonito. Mentira, ele tem uma questão performática dentro dele, mas não vem ao caso também. Por exemplo, a sintaxe do switch como é? Switch, caso o valor testado, caso o número seja 2, aí eu faço toda a ação aqui dentro e dou um break. Por quê? O que o break faz? Ele simplesmente vai falar, ó, já encontrei meu caso base, não vou testar mais nada. No caso de vários ifs, ele, mesmo que ele encontre o caso base, ele vai continuar testando os outros. Por isso que ele é mais performático nesse ponto. No pior dos casos, que seria do case ser o último item do case, ele vai testar todos. Aí seria a mesma coisa que vários ifs. Mas de uma forma geral, ele, em alguns casos ele não testa todos, e no if ele testaria todos, então ele ganha uma certa performance aí em cima dele. Aqui no caso só mostra case igual a 2, echo é 2. Aí eu posso ter o meu else seria o default, o valor default. Eu vou dar um echo, não conheço. Ele vai falar aqui, não conheço. Tem a sintaxe aqui também, galera, da declaração de função. Apesar de eu não ter falado sobre o que é função ainda, eu vou explicar como que faz. Para fazer uma função, você não declara tipo, como em muitas outras linguagens. Você simplesmente faz function, nome da função, talvez ela receba parâmetros ou não, isso é opcional, e ela pode ter um retorno ou não. Se eu não tiver um retorno, ela não vai retornar nada, ela simplesmente vai executar o que tem aqui dentro. Talvez alguma função de... Você verifica, por exemplo, se o usuário está logado e já redireciona para outra tela, apesar de não ser muito utilizado desse jeito, mas poderia ser. Mas geralmente você costuma ter um retorno nas funções. O nome da função recebe os parâmetros, por exemplo, se eu fosse declarar uma função que verifica se o número é par. Function é par, recebo um número, e coloco aqui, ó, if esse número módulo 2, ou seja, o resto da divisão por 2, se for igual a 0, returne é par. Else, se não, returne é ímpar. E para usar a função, eu faço eixo é par, echo, desculpa, 10. E 10 é par.
Por exemplo, muito comum em WordPress, você não precisa ter esse echo, porque eles já fazem o echo aqui dentro. Eu não gosto de fazer isso, acho feio, acho ruim, porque eu não tenho controle do retorno. E pra mim eu vejo isso como uma desvantagem. Talvez você possa usar assim, não sei. E vai funcionar da mesma forma. E temos a sintaxe aqui de declaração de classes. Eu não vou entrar em detalhes em classes por enquanto, não vou entrar em detalhes de orientação a objeto, que seria para fazer uma classe. A palavra reservada é class, nome da classe, abre chave, e aqui eu colocaria meus atributos, minhas propriedades e os meus métodos. Por exemplo, private, que é a minha visibilidade do meu atributo, ou da minha função, do meu método, desculpa, não é função. Variável, no caso não vamos chamar de Java, chama de atributo. E para declarar um método, né, seria a visibilidade, no caso public, senão eu não consigo invocar ela. Get atributo e o meu retorno. Return sdiz, diz quer dizer a instância daquela classe. Eu posso ter vários objetos daquela mesma classe. Por exemplo, se eu tiver um objeto foto, eu posso ter várias fotos. Só que cada foto ele vai ter o seu nome de foto diferente. Então, o diz quer dizer aquela classe. $diz atributo. Veja que quando eu vou pegar um atributo, eu não uso o dólar, símbolo de dólar. Isso aqui são atributos e funções não estáticas, ou seja, eles são independentes de cada classe. Eu poderia ter também aqui, ó, um private static, ou seja, uma variável estática, um atributo estático, static attribute. E para manipular atributos estáticos, eu só posso ter métodos estáticos. Então eu faria public get static attribute. Aí, como eu poderia fazer? Eu posso fazer ou return o nome da classe, dois pontos, e o valor do atributo estático. Ou, o que é mais comumente utilizado quando a gente está na mesma classe, return self e o nome do atributo. Os dois jeitos funcionam, os dois jeitos tá correto. Só, antes de eu falar besteira, só deixa eu ver se realmente funciona. E vamos fazer aqui, ó. Bom, métodos. Opa, faltou aqui um static. Métodos e atributos estáticos, eu não preciso instanciar uma classe para poder utilizar eles. Eu simplesmente poderia vir aqui echo, nome da classe, dois pontos, e o nome do método que deveria funcionar. Vamos ver se funciona. Deu um erro aqui na linha 7 por causa do get atributo. Ah, sim, claro. Falta a palavra function. Como eu sou burro. Porque eu tenho que falar que isso é uma função. E retornou aqui o William. Vamos ver se com o nome da classe se funcionaria também. Também funciona, eu não viajei. Só vamos colocar aqui no atributo, vamos mudar, colocar aqui para ele receber o microtime, que seria a quantidade de segundos desde que de 1 de janeiro de 1970, que é o epoch time. Se a gente fazer echo nome da classe, dois pontos, get atributo, a gente vai receber um erro, porque desculpa, eu não posso fazer isso. Não faz mal. Só deixa eu fazer um método construtor aqui. Underline construct function public
line for. Pronto. Ele vai falar que eu estou tentando pegar um atributo não estático e que vai dar erro. Logo, eu preciso ter aqui, criar um objeto 1 igual new nome da classe. Ou seja, eu criei um novo objeto nome da classe e joguei nessa variável aqui, que guarda uma referência para o objeto. Se eu dar agora um echo esse objeto 1, uso esse símbolo aqui, ó, que é para invocar métodos ou pegar os atributos, e chamo get atributo, agora vai dar certo. E como você pode ver, vamos remover essa parte. Eu vou pular uma linha aqui. Se eu fazer um objeto 2 igual new nome da classe, provavelmente teremos dois valores diferentes. Na verdade, como o código executa relativamente rápido, os valores estão pegando quase idênticos. Em algum momento os valores vão ter que ser diferentes. Ou não. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver se ele tem um método sleep. 10. Tem. Ele vai esperar 10 segundos antes de executar o próximo código. Aí você vai ver que ele realmente funciona. Eu acho que 10 segundos foi meio exagerado. Não, desculpa, eu viajei aqui porque o sleep devia ser entre criação dos objetos. Sleep 2 porque é mais rápido. 1, 2, foi. Aí você vai ver que deu 86 e o outro deu 88, 10,5 e o outro 10,59. Então ele são instâncias diferentes, ele tem atributos diferentes. Se eu fizesse com o método estático, ele seria sempre igual. E só em questão, mais um único detalhe que eu já falei no começo da aula, é que você pode misturar código PHP com HTML. Só que eu não mostrei uma parte em específico. Por exemplo, título, eu sou o título, que vai aparecer aqui, eu sou o título, oi, né, do meu print. Mas eu posso fazer diferente. Vamos falar que eu declaro uma variável aqui, s variável var título igual, oi, eu sou o Goku. E eu quero usar essa variável aqui dentro do HTML. Então eu faço php echo var título. Porque aí sim o PHP realmente começa a ter função, porque é onde a gente entra no detalhe de criar HTML dinâmico. Você pode ver aqui que ele mudou para eu sou o Goku. Por exemplo, outra coisa que a gente pode fazer, a gente vai criar, por exemplo, aqui uma lista. Por exemplo, um table, barra table. E a gente cria aqui um tHead. Vamos criar uma linha nesse tHead. E eu coloco aqui, ó, th, id, nome, idade. Certo? A gente vai fazer uma tabela que vai listar um id aleatório, nome e idade. Para tanto, a gente vai criar aqui um tbody. E dentro desse tbody a gente vai ter várias linhas. Cada tr simboliza uma linha e um td simboliza um table data, ou seja, um valor, por exemplo, 1. Nome, William. Idade, 24. A gente pode criar aqui, por exemplo, Galileu. Ops, aqui é o ID. 2. Galileu. Um monte. Ele vai mostrar uma tabela. Mas como que isso entraria dinamicamente? Vamos lá. Eu poderia ter feito um array de pessoas ou consultado um banco de dados. Por exemplo, pessoas igual array.
E para cada array eu vou ter um outro array que vai ser as minhas pessoas. E esse array vai conter a ID. A ID eu não vou ter, porque a ID eu vou pegar da iteração. Mas vamos lá. Não, vamos ter a ID sim, desculpa. ID 1, nome, William, idade 24. E vírgula, né? Porque cada item de um array é separado por vírgula. E eu coloco aqui mais duas pessoas. 2, 3, o último não tem vírgula. Bruno, Roberto, 22 e 25. Aí vamos lá. Eu falei da iteração do for, né? Lembra que ele faz os prints? Eu posso fazer ele aqui também. PHP, para falar que eu tô um script PHP, agora vai ser commands PHP for each. Para cada, como eu coloquei o nome aqui, pessoas, eu jogo esse item de pessoas em pessoa. E eu posso pôr código HTML no meio. Nada me impede de fazer isso. É só um detalhe que eu abri a chave aqui, depois eu precisei abrir um código PHP para fechar a chave aqui. Uma sintaxe alternativa para for each seria for each s pessoas, as pessoa, dois pontos. E aqui, em vez de eu pôr a chave, eu coloco end for each e ponto e vírgula. WordPress usa bastante disso, porque fica mais fácil de você identificar quando você está misturando HTML com PHP, onde inicia as estruturas de controle e onde elas terminam. Porque com chave isso fica meio ruim de identificar, principalmente se você estiver usando muitas estruturas aninhadas, ou seja, uma dentro da outra. Vários for eachs ou vários ifs, um dentro do outro, você pode acabar se confundindo. Isso também funciona. Também funciona com if, com for, while. Aí você colocaria end while, end if ou end for. E aqui vamos fazer o seguinte. Eu tenho pessoas que vai jogar cada item de pessoas em pessoa. Ou seja, cada item vai ser um array também. Ou seja, eu posso imprimir aqui. Abro PHP, falo assim, vou fazer alguma coisa em PHP. Fecho a tag para ele reconhecer que agora é HTML de novo. E vou dar echo $pessoa e nome, o índice nome. E vou repetir. Não, desculpa, não é nome, né? Você é burro ou japonês. É ID. E vamos repetir isso para nome e idade. E magicamente funciona. Você pode ver que fica muito mais fácil, eu não preciso ficar repetindo código. Isso foi de uma forma dinâmica, porque eu posso vir aqui alterar, isso vai continuar funcionando. E essa que é a força de uma linguagem web. Não estou falando que só é PHP, porque a maioria das linguagens webs funcionam desse jeito. Claro que cada uma tem sua peculiaridade. Hoje em dia você colocar isso aqui no meio do código, misturar código PHP ou de qualquer outra linguagem com o HTML não é recomendável, mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Para tanto, a galera costuma usar muitas outras estruturas, como um padrão arquitetural MVC, onde você separa a lógica da persistência e da visão do HTML, entendeu? É um pouquinho diferente, mas algum dia a gente aborda sobre isso. E só para falar que a gente não teve um Hello World, a gente coloca aqui no body um H1 Hello World. E com isso a gente conclui nossa aula 3, que é de sintaxe. Espero que ela não tenha ficado confusa. Caso tenha ficado confusa, não hesitem em me mandar um comentário que eu vou responder e tentar melhorar muito para as próximas aulas. Essa aqui não foi planejada, vocês podem ver que eu fui fazendo pelo rumo. Talvez alguma coisa tenha ficado fora de ser abordado ou não, acredito que sim. Mas você sempre pode pesquisar aqui em php.net, porque isso vai ser, pelo menos na minha opinião,
a melhor documentação que você vai ter da linguagem. Melhor do que qualquer curso, melhor do que qualquer tutorial. Inclusive, se você não quiser aprender no meu curso, você pode aprender por aqui, porque é muito bom. Inclusive tem em português, mas não é 100% completo. Eu recomendo inglês, apesar da falta de nacionalismo, mas porque qualquer outra linguagem, qualquer framework que você for pegar colaborativo, a linguagem universal de documentação é inglês, então você precisa saber pelo menos o inglês técnico. E eu vou ficando por aí, galera. Um abraço e, se possível, então joinha, dá um like, favorita, dá um share, me dê dinheiro, me deixe ricos. Falou!